Uma especial saudação a todos os que acompanham o LAC Cursos. Eu sou o professor Edenilson Moraes e vamos dar continuidade ao nosso curso de Geohistória de Rondônia. Desta vez a gente vai trabalhar especificamente com geografia. E nesta nossa aula, que é a parte 1, vamos trabalhar aspectos muito importantes, como por exemplo o processo de formação do estado de Rondônia. Vamos começar, meus amigos, falando sobre o histórico da formação do estado de Rondônia. Vamos pegar aqui, recapitular o processo histórico em Rondônia. No século XVII, nós tivemos a instalação de várias missões religiosas na região amazônica, com o objetivo de catequizar os povos indígenas e também de explorar as chamadas drogas do sertão. No século seguinte, foi a vez das expedições bandeirantes. Só recapitulando rapidamente o que a gente já viu nas aulas de História de Rondônia, as expedições bandeirantes eram oriundas do Planalto Vicentino e procuravam uma série de riquezas no interior do território. Riquezas que poderiam ser, por exemplo, os índios destinados à escravização ou à busca de metais preciosos, as chamadas bandeiras de mineração. Pois bem, o território amazônico, ele foi percorrido por várias expedições bandeirantes. Só para citar uma das mais famosas, nós temos a bandeira de Antônio Raposo Tavares, a grande bandeira de limites. Perfeito? Durante o século XVIII, expedições bandeirantes acabaram encontrando ouro na região do Vale do Guaporé, que foi fundamental para a posterior criação da capitania de Mato Grosso, em 1748. Por que eu digo isso? Porque o território, hoje denominado Rondônia, durante um certo período, durante uma etapa histórica considerável, foi parte constitutiva do território mato-grossense. Nesse contexto de expansão territorial promovida pelos bandeirantes, nós tivemos a assinatura de vários tratados de limites. Por que foi necessária a assinatura desses referidos tratados de limites? Por causa do processo de expansão territorial promovido em larga medida pelas expedições bandeirantes. Sendo assim, as coroas portuguesa e espanhola trataram de promover uma adequação dos limites territoriais de cada uma dessas duas coroas ibéricas. E nesse ínterim foi assinado o chamado Tratado de Madrid. O Tratado de Madrid, ele foi importantíssimo para definir o território da Amazônia como pertencente ao território colonial português na América do Sul. Perfeito, meus amigos? É justamente o Tratado de Madrid que assegurou para Portugal a posse dos imensos territórios amazônicos naquele contexto do século XVIII. Já no final do século XIX, nós temos o início da exploração do látex, com o aumento da demanda internacional do produto, com o processo de vulcanização, aquele contexto histórico da segunda revolução industrial. Então nós temos aí o primeiro ciclo da borracha, que é uma etapa importantíssima da história do glorioso estado de Rondônia. Perfeito, meus amigos? Quando se fala em Rondônia também, nós não podemos esquecer de mencionar o grande Cândido Mariano da Silva Rondon, mais conhecido como Marechal Rondon. Este tema é importantíssimo, afinal de contas, agora, neste ano de 2015, comemoram-se 150 anos de nascimento do Marechal Rondon. Ocorreram uma série de festividades pelo Brasil, uma série de homenagens àquele que é considerado o patrono das comunicações no Brasil. Portanto, meus amigos, é de fundamental importância estudar os feitos do chamado Marechal Rondon. Este é um tema que pode aparecer na sua prova. Há uma grande possibilidade de aparecer uma questão enfocando os aspectos relativos ao trabalho do Marechal Rondon.
trabalho na construção das chamadas linhas telegráficas, ligando o Mato Grosso ao Amazonas. Pode mencionar também o trabalho relacionado com os povos indígenas contatados pela Comissão Rondon. A Comissão Rondon, que se formou em 1907 e promoveu os trabalhos de construção das linhas telegráficas, que é uma parte importantíssima da evolução histórica de Rondônia. Não apenas no aspecto das comunicações, no aspecto da integração capitalista, mas também pelo riquíssimo estudo da fauna, da flora e também do solo da região amazônica, que foi base para o posterior extrativismo vegetal e mineral em Rondônia. Portanto, fique atento, eu estou apostando as minhas fichas que vai aparecer uma questão sobre o Marechal Rondon. Marechal Rondon, que a propósito empresta o seu nome para o estado de Rondônia. Rondônia é uma homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon. Portanto, se aparecer essa questão, você não vai ter dificuldades. É um tema relativamente fácil, a atuação do Marechal Rondon na construção das linhas telegráficas e também foi fundamental importância o contato com os povos indígenas, que contribuiu para a criação do SPI, Serviço de Proteção ao Índio, no ano de 1910. O Serviço de Proteção ao Índio gerou, anos mais tarde, a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Bom, vamos então falar sobre um outro aspecto que é muito importante dentro do processo de formação histórica de Rondônia. É a construção da ferrovia Madeira-Mamoré. Essa ferrovia que foi construída no início do século XX e que fazia parte de um acordo diplomático assinado entre Brasil e Bolívia no ano de 1903. É outro tratado importante que você precisa ficar atento. Tratado de Petrópolis. Contou aí com a participação do Barão do Rio Branco, um importantíssimo representante da diplomacia brasileira. Por esse acordo, o Acre foi incorporado ao território brasileiro e o Brasil pagou uma indenização à Bolívia, 2 milhões de libras esterlinas, e se comprometeu a construir uma ferrovia que garantisse para a Bolívia uma ligação até os rios da bacia amazônica para que a mesma tivesse uma saída para o mar. Perfeito? Então, meus amigos, a construção da ferrovia Madeira-Mamoré visava, então, favorecer o escoamento da produção boliviana através do Atlântico. Neste contexto que nós estamos falando, início do século XX, aconteceu a exploração dos seringais nativos da região amazônica. Este é o denominado primeiro ciclo da borracha. Rondônia surgiu a partir da divisão de terras que anteriormente faziam parte, respectivamente, de Mato Grosso e do Amazonas. Falei agora há pouco, mencionei para você agorinha, no início da nossa aula, que durante um certo período de tempo, o território onde atualmente se localiza Rondônia fez parte do território mato-grossense, fez parte da capitania e depois província de Mato Grosso. Pois bem, o surgimento histórico de Rondônia está ligado justamente ao desmembramento de terras que faziam parte do Amazonas e Mato Grosso. 1943, observe aqui, 1943, qual é o contexto histórico mesmo? Segunda Guerra Mundial, governo Vargas, a chamada Era Vargas. Getúlio Vargas governou o Brasil de 1930 até 1945. Pois bem, este período da Era Vargas está subdividido em 3 fases.
Governo provisório, de 1930 a 1934. Governo constitucional, de 1934 a 1937. E Estado Novo, de 1937 até 1945. O que nos interessa aqui é justamente o Estado Novo, pois foi durante este período ditatorial comandado pelo presidente Vargas que ocorreu a criação do Território Federal do Guaporé, dentro do contexto histórico da chamada Marcha para o Oeste, que visava ocupar os espaços vazios do território brasileiro, os ditos espaços vazios. Esta era a doutrina defendida pelo governo federal. Foi assim que foram criados vários territórios federais no Brasil. Dentre eles, o que nos interessa estudar na aula de hoje, o Território Federal do Guaporé, criado em 1943. Pouco tempo mais tarde, 1956, olha o contexto histórico, governo Juscelino Kubitschek. Ocorre uma alteração na nomenclatura desse território, que deixa de se chamar Guaporé e passa a ser denominado Rondônia, Território Federal de Rondônia, em homenagem ao Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon. E, finalmente, 1981, contexto histórico, finalzinho da ditadura militar brasileira, governo de João Batista de Oliveira Figueiredo. João Figueiredo é o último dos presidentes do período militar brasileiro. Ele promoveu a criação do estado de Rondônia, com uma lei datada do final de 1981. E a efetivação do estado de Rondônia ocorre em janeiro do ano seguinte. Portanto, precisamos ficar atentos nesse processo, nessa estrutura político-administrativa de Rondônia, que é o que a gente vai falar a partir de agora. Vamos, então, verificar agora a evolução político-administrativa do estado de Rondônia. Bem, esta evolução político-administrativa tem início, como já dissemos, lá no Estado Novo, dentro da era Vargas, com a criação do Território Federal do Guaporé, em 13 de setembro de 1943. Esta data assinala o início da evolução político-administrativa de Rondônia. Em 12 de fevereiro de 1956, nós temos a criação do Território Federal de Rondônia. Portanto, esse território deixa de se chamar Guaporé e passa a ser denominado Território Federal de Rondônia, numa justa homenagem ao Marechal Rondon. Durante a década de 1970, já no contexto, qual é o contexto histórico? Isso é muito importante, contextualizar esses aspectos da evolução política e administrativa do estado de Rondônia. É o contexto da ditadura militar, ou ditadura civil-militar, como alguns gostam de denominar este período histórico brasileiro. Durante a década de 70, mais especificamente a partir do governo do presidente Emílio Garrastazu Médici, nós tivemos um processo de colonização do território de Rondônia, uma colonização que foi levada a efeito pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. A década de 70, portanto, se constituiu numa fase de grande desenvolvimento de Rondônia. Desenvolvimento econômico, crescimento populacional, abrindo uma nova fronteira agrícola.
os militares, dentro da doutrina assumida de segurança nacional, promoveu a colonização da Amazônia brasileira. Surgiram então novas frentes de colonização: Mato Grosso, Rondônia e Acre. Sim, você precisa ficar atento a esses aspectos. Fazia parte da doutrina de segurança nacional ocupar os vazios demográficos. Por essa razão, uma grande gama de migrantes, uma grande quantidade de migrantes, sobretudo provenientes da região sul do Brasil, foi deslocada para essas novas frentes de ocupação agrícola: Mato Grosso, Rondônia e Acre. No que tange especificamente a Rondônia, nós tivemos o estabelecimento de uma fase de extrativismo vegetal e mineral nesse território, surgindo daí um pouco mais tarde a vocação agrícola do território de Rondônia, que foi incentivada pela implantação de vários projetos de colonização sob os auspícios do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o conhecido INCRA. Com isso, nós tivemos a vinda de uma grande quantidade de migrantes, um grande contingente migratório foi deslocado para Rondônia, migrantes provenientes da região sul, centro-oeste e sudeste do Brasil. Nesse contexto histórico, década de 70, lá em 11 de outubro de 1977, ocorreu a emancipação de 5 municípios: Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal, Pimenta Bueno e Vilhena. Já em 1981, foram emancipados mais 6 municípios. São eles: Colorado do Oeste, Espigão do Oeste, Presidente Médici, Ouro Preto do Oeste, Jaru e Costa Marques. Em 22 de dezembro de 1981, concretiza-se o grande sonho das lideranças políticas e também da população como um todo de Rondônia. Foi a criação do Estado. O território de Rondônia passou a ser Estado, há uma evolução político-administrativa. A criação do Estado de Rondônia pelo presidente Figueiredo através da Lei Complementar número 41. E em 4 de janeiro de 1982, ocorre a instalação do Estado de Rondônia, contando à época com 13 municípios. Atualmente, o Estado de Rondônia conta com 52 municípios. Então, todo este processo é importante compreender, pessoal, para termos uma melhor assimilação do processo em que ocorreu a evolução político-administrativa de Rondônia. Precisamos entender que esse território surge a partir de um desmembramento de terras pertencentes aos estados do Mato Grosso e do Amazonas. Surge o território federal do Guaporé, no contexto histórico da Era Vargas, em 1943. Este território continua a existir até 1956, quando ele passa a ser denominado Território Federal de Rondônia. Durante a década militar, ocorre um verdadeiro ponto de mutação na história de Rondônia, pois este território é alvo de colonização promovida por órgãos federais, principalmente o INCRA. Com isso, há uma grande transformação do ponto de vista econômico, social e político, culminando com a criação do Estado no final de 1981. É preciso ficar atento e acompanhar todas essas etapas do processo de formação histórica de Rondônia. Em relação aos aspectos relativos à economia ou à evolução econômica de Rondônia,
cabe destacarmos os ciclos da borracha. São 2 ciclos da borracha. O primeiro ciclo, final do século XIX, começo do século XX, e o segundo ciclo de extração do látex, que aconteceu no contexto da Segunda Guerra Mundial, ou seja, no início da década de 1940. Vamos começar analisando o primeiro ciclo da borracha, que, como dissemos anteriormente, ocorreu entre o final do século XIX e o início do século XX, atraindo um grande contingente de migrantes nordestinos. A mão de obra predominante nos seringais nativos da região amazônica era constituída de nordestinos. E quais são os fatores que fizeram essa transferência em grande escala de mão de obra? São razões muito simples e fáceis de serem compreendidas, tais como os problemas econômicos na região Nordeste, a pobreza, a seca que afligia uma parte do território da região Nordeste, o chamado polígono das secas. Com isso, nós temos uma transferência de uma grande quantidade, um grande contingente de mão de obra é transferido, é deslocada para a região amazônica, trabalhando na extração do látex. O primeiro ciclo é justamente a fase do aumento da demanda mundial do látex. E com isso nós tivemos o processo de incorporação do Acre ao território brasileiro. Isso em 1903, com a assinatura do Tratado de Petrópolis. Isso mesmo, Tratado de Petrópolis. 1903, então, o estado do Acre, o território do Acre foi incorporado ao território brasileiro, justamente pela ação diplomática que contou com a participação do Barão do Rio Branco. Então nós temos que entender que esse processo de incorporação do Acre ao território brasileiro está diretamente relacionado com o primeiro ciclo da borracha e a atuação dos seringueiros brasileiros, notadamente os nordestinos. Perfeito, pessoal? Ainda nessa fase do primeiro ciclo da borracha, nós tivemos o início e a conclusão da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, que estava diretamente relacionada ao já mencionado Tratado de Petrópolis. A construção da Ferrovia do Diabo, da Média Maria, a ferrovia Madeira-Mamoré, está inserida no processo histórico do primeiro ciclo da borracha, que não foi muito longo, porque enfrentou a concorrência asiática. Houve o processo em que mudas de seringueira foram levadas pelos ingleses para suas colônias asiáticas. Os ingleses passaram a cultivar a seringueira em escala capitalista, obtendo maiores resultados nos seringais que foram implantados na Malásia. Isso acabou causando a concorrência, e essa concorrência levou à decadência do primeiro ciclo da borracha no Brasil. Nessa fase também, concomitantemente ao ciclo da borracha, o primeiro ciclo da borracha, nós tivemos o ciclo do telégrafo, que é muito importante, pois contou com a participação de Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, patrono das comunicações do Brasil, diretamente responsável pela instalação das linhas telegráficas ligando Cuiabá a Porto Velho. A conclusão dos trabalhos ocorreu em 1915. Tivemos também o segundo ciclo da borracha, que é muito importante. Ocorreu dentro do contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, quando surgiram os famosos soldados da borracha. Quem eram os soldados da borracha?
eram brasileiros, notadamente nordestinos, que foram deslocados para os seringais nativos da região amazônica com o objetivo específico de coletar o látex. O Brasil havia celebrado um acordo com o governo dos Estados Unidos, o chamado Tratado de Washington, onde o Brasil se responsabilizaria pela extração de látex. Por que nós temos um soerguimento novo deste ciclo da borracha no Brasil nessa época, meus amigos? É porque vivíamos o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. E o Japão havia bloqueado o fornecimento do látex para os aliados. Então, tornou-se extremamente necessária a extração de látex no Brasil, na Amazônia. Então, nós vamos ter um ressurgimento da borracha como um papel importante da pauta de exportações brasileiras. E aí emerge a figura brava, guerreira, do soldado da borracha, que enfrentou uma série de adversidades para garantir a produção de látex fundamental para os aliados naquele contexto belicoso que vivíamos, a chamada Segunda Guerra Mundial. Nessa fase do segundo ciclo da borracha, nós tivemos a criação do Território Federal do Guaporé no ano de 1943, sob determinação do então presidente da República, à época um ditador, Getúlio Dornelles Vargas. Outro aspecto importante, meus amigos, é lembrar que quem coordena este certame é a Fundação Getúlio Vargas. Quem elaborou essas provas que serão aplicadas agora no mês de maio é a Fundação Getúlio Vargas. Portanto, é de fundamental importância que você estude algum aspecto relacionado com o governo Vargas e o território de Rondônia. Lembrar que o território federal do Guaporé surgiu durante o governo Vargas, durante o Estado Novo. Vargas chegou inclusive a visitar o município de Porto Velho, que à época pertencia ao estado do Amazonas. Por isso, fique atento, é outra dica quentíssima que é uma potencial questão na sua prova. Bem, agora vamos falar um pouquinho sobre o extrativismo mineral no território de Rondônia. É o chamado ciclo da cassiterita, que tem como marco inicial 1958, quando teve início os trabalhos de extração mineral, o garimpo de cassiterita, que também contribuiu para a entrada de muitos novos moradores no território de Rondônia. Aumenta o fluxo migratório, o que, por extensão, acaba por fortalecer o comércio, serviços e algumas ramificações industriais. E durante o início da década de 1960, ocorre a criação de algumas colônias agrícolas em Porto Velho, capital do então Território Federal de Rondônia, mas que não consegue uma grande produtividade em razão da baixa fertilidade do solo. E também o fato de que a mão de obra estava concentrada basicamente na extração mineral da cassiterita. Durante a década de 1970, já dentro do contexto histórico da ditadura militar, nós tivemos o processo de mecanização da exploração mineral, mecanização do extrativismo mineral em Rondônia, o que, por sua vez, é considerado o primeiro impulso industrial de Rondônia. Mas temos que lembrar também que a produção, o extrativismo mineral, ocorria basicamente sem beneficiamento da produção. Isso significa que a cassiterita era exportada
sem nenhum beneficiamento, completamente em estado bruto. Já na década de 80, nós temos o início do ciclo agrícola. Na verdade, na transição da década de 1970 para a década de 1980, nós tivemos um processo de expansão da fronteira agrícola. É aquela vocação agrícola que surge em Rondônia. Como eu falei para vocês, durante o contexto da ditadura militar, sobretudo a partir da década de 70, a partir do governo Médici, foram lançados vários projetos de colonização no Brasil que visavam criar uma nova fronteira agrícola. Destaque para Mato Grosso, Rondônia e Acre. Esse processo de colonização acabou por atrair um grande contingente migratório. E o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o vulgo INCRA, estabeleceu vários projetos de colonização no território rondoniense, tais como Projetos Integrados de Colonização, PIC, Projetos de Assentamento Dirigido, PAD, Projetos de Assentamento Rápido, PAR. São projetos que foram implantados no território de Rondônia pelo INCRA, visando criar novos núcleos de colonização e povoamento da região. O governo federal implantou ainda outros projetos importantíssimos visando a colonização do território de Rondônia, tais como o Polo Noroeste e também o Polo Amazônia, que tiveram como grandes resultados a concretização dessa fronteira agrícola e, mais do que isso, meus amigos, o surgimento de cidades, vilas e distrito em Rondônia. Isso foi importantíssimo dentro do processo de evolução político-administrativa, pois essa nova dinâmica econômica, social e, por extensão, também política, garantiram o processo de criação do Estado de Rondônia, comecinho da década de 80, em 1981. Vamos observar no mapa aqui, esse aqui é o mapa mostrando os fluxos migratórios do Brasil entre as décadas de 1970 e 1990. Como os senhores podem perceber, que há um grande fluxo migratório proveniente da região sul do Brasil, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, em direção ao centro-oeste do Brasil e em direção também a Rondônia. Esse fluxo migratório foi importante para acabar proporcionando uma nova configuração para Rondônia. A colonização, o estabelecimento de uma nova frente agrícola, o surgimento de cidades, de vilas, distritos, a economia ficou mais dinâmica e tudo isso acabou garantindo as estruturas necessárias para a criação do Estado de Rondônia. Aí estão condições econômicas, sociais e políticas fundamentais para a criação do Estado de Rondônia em 1981, graças a essa expansão agrícola promovida durante o governo militar. Aqui estão alguns dos destaques da produção agrícola em Rondônia. Arroz, cujos principais municípios produtores são Ariquemes, Ji-Paraná, Cacoal e Rolim de Moura. Milho, que tem como principais produtores os municípios de Ji-Paraná, Vilhena, Colorado do Oeste e Ariquemes. Feijão, produzido em Ariquemes, Jaru, Cacoal, Rolim de Moura, Vilhena e Colorado do Oeste. Temos também a mandioca, cujos principais municípios produtores são Porto Velho, Colorado, Ji-Paraná, Presidente Médici, Cerejeiras e Costa Marques.
Produção de banana, destaque para os municípios de Ariquemes, Jaru, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Cacoal, Espigão do Oeste e Rolim de Moura. Temos ainda a produção de cacau, onde se destacam os municípios de Ariquemes, Jaru, Machadinho, Ouro Preto do Oeste, Ji-Paraná, Presidente Médici, Espigão do Oeste, Cacoal e Rolim de Moura. E ainda café, com destaque para os municípios de Rolim de Moura, Ji-Paraná, Espigão do Oeste, Ouro Preto do Oeste e Buritis. E ainda a soja, meus amigos. A soja também foi e é cultivada no Cerrado do estado de Rondônia, Vilhena, Colorado e Cerejeiras. Olha aqui esse gráfico interessante, mostrando a evolução da população no estado de Rondônia. Uma evolução populacional em Rondônia. Você pode perceber que a população lá na década de 60 e também na década de 70 era muito pequena. Ela era em torno de 100 mil habitantes, aproximadamente, lá na década de 1960. Na década de 70 também não chegava a 200 mil habitantes. Mas olha só o que acontece com a configuração deste nosso gráfico a partir da década de 1970. Um crescimento contínuo da população em Rondônia, chegando ao século XXI, ultrapassando a cifra de 1,5 milhão de habitantes. Já superou há algum tempo essa cifra. Na casa de 1.700.000 aproximadamente. O que é o reflexo disso? Quais são os fatores principais que contribuíram para este grande crescimento populacional verificado em Rondônia? Um dos fatores principais deste processo é a colonização, é a migração proveniente de outras regiões do Brasil, sobretudo da região sul brasileira, que acabou contribuindo para este grande crescimento demográfico em Rondônia. Por falar nisso, vamos abordar algumas das características da demografia em Rondônia. Uma população que, como eu falei para vocês, já supera a casa de 1.700.000 pessoas. 1.700.000 habitantes em Rondônia, com uma densidade demográfica de 6,58 habitantes por quilômetro quadrado, o que é uma densidade demográfica considerada baixa, está abaixo da média nacional. Lembrando que densidade demográfica é o número de habitantes por quilômetro quadrado, é o número médio de habitantes por quilômetro quadrado. E Rondônia apresenta uma densidade demográfica inferior a 7 habitantes por quilômetro quadrado, o que é uma densidade demográfica considerada baixa para os padrões brasileiros. Porto Velho, capital de Rondônia, apresenta uma população superior a 490.000 habitantes, segundo o IBGE, dados de 2014. É a maior e mais populosa cidade do estado de Rondônia e é a quarta principal cidade da região norte do Brasil. E olha só um detalhe interessantíssimo no que tange ao aspecto populacional em Rondônia. Mais de 40% de seus habitantes não são naturais desta unidade federativa, o que prova que Rondônia é um estado que atrai um grande contingente migratório. Aqui nós temos uma tabela com os 10 mais populosos municípios do estado de Rondônia. Pela ordem, Porto Velho é a cidade mais populosa. A segunda colocada, Ji-Paraná. Em terceiro lugar vem Ariquemes. Na quarta posição, Vilhena.
Na quinta posição vem Cacoal. Em sexto lugar, Rolim de Moura. Na sétima posição, o município de Jaru. Em oitavo lugar, Guajará-Mirim. Em nono lugar, Ouro Preto do Oeste. E na décima posição, Pimenta Bueno. O índice de desenvolvimento humano em Rondônia é 0,690, fazendo com que o estado fique na 15ª posição do ranking do IDH brasileiro, a posição média entre as 27 unidades federativas, os 26 estados e o Distrito Federal. Rondônia está em 15º. Em relação à alfabetização, mais de 90% da população com mais de 5 anos de idade está alfabetizada, ou seja, é quase 92% da população alfabetizada. Indicadores econômicos aqui tendo por base o ano de 2012. Produto Interno Bruto superior a 29 bilhões de reais, colocando o estado de Rondônia na 22ª posição no Brasil. Em relação ao PIB per capita, a renda per capita em Rondônia, R$ 17.659,33. 13ª posição no ranking da renda per capita brasileira. E outro aspecto fundamental a estudarmos, outro tema que pode aparecer na sua prova, é o zoneamento socioeconômico e ecológico de Rondônia. A Lei Complementar 233. O zoneamento socioeconômico e ecológico de Rondônia se constitui no principal instrumento de planejamento e ocupação e controle sobre a utilização dos recursos naturais do estado de Rondônia. Veja só, uma preocupação do estado de Rondônia, do governo do estado de Rondônia, da Assembleia Legislativa de Rondônia e demais órgãos importantes da estrutura administrativa daquele estado, promover um processo de ocupação, de exploração racional dos potenciais econômicos de Rondônia, porque vocês sabem que no processo de colonização, que contribuiu para o avanço populacional, para o avanço dessa nova fronteira agrícola, mas que causaram sérios danos ao meio ambiente. Por exemplo, o desmatamento foi um grave problema originado do processo de colonização, implementado principalmente a partir da década de 1970, 1980, 1990. Nós tivemos muitas áreas degradadas no estado de Rondônia. Por essa razão que governos mais recentes do estado de Rondônia resolveram promover essa exploração racional do processo de ocupação e de exploração econômica de Rondônia. É justamente para atender esses objetivos que surge o zoneamento socioeconômico e ecológico de Rondônia. O objetivo muito claro, o objetivo era orientar a implantação de medidas de elevação do padrão socioeconômico das populações, considerando-se as potencialidades, as restrições de uso e a proteção dos recursos naturais, visando o pleno desenvolvimento das funções sociais e do bem-estar de todos, de forma sustentável. Ou seja, meus amigos, quando o governo do estado de Rondônia resolveu promover este zoneamento socioeconômico e ecológico, tinha em mente promover o bem-estar da população, aumentar a qualidade de vida da população, basicamente através de um processo de ocupação e de exploração econômica que levasse em conta aspectos racionais, que levassem em consideração um aproveitamento sustentável dos potenciais econômicos de Rondônia.
Olha aí um outro tema importante que é muito abordado nos concursos. Desenvolvimento sustentável, meus amigos. Desenvolvimento sustentável, ou seja, o aproveitamento racional das potencialidades econômicas, mas evitando ao máximo aumentar a degradação ambientais. Seria explorar as riquezas naturais, seja do extrativismo vegetal, do extrativismo mineral, da agricultura, mas evitando poluir o meio ambiente, evitando degradá-lo, garantir a exploração econômica, mas garantir também que as gerações futuras também tenham a oportunidade de aproveitar estas riquezas ambientais fascinantes. Perfeito? Por esta razão, o governo do estado de Rondônia resolveu promover o zoneamento econômico e ecológico de Rondônia para uma exploração mais racional. Uma exploração efetiva, mas que agredisse menos o meio ambiente. Então, nós tivemos a implantação com base em zonas e subzonas. O governo, então, resolveu criar zonas e subzonas. Por isso que é chamado zoneamento socioeconômico e ambiental. O governo visou criar zonas e subzonas para planejar ações desenvolvidas nas mesmas. Essas ações contam com a participação dos setores público e privado, definindo critérios. Quais são os critérios para a criação dessas zonas? O grau de ocupação, de vulnerabilidade ambiental e de aptidão de uso, além de respeitar também as unidades de conservação. Então está aqui. Fácil compreender o que é esse zoneamento socioeconômico e ambiental. Via criar, então, zonas e subzonas para um melhor aproveitamento desse território. Essas zonas e essas subzonas são orientadas a partir do grau de ocupação das mesmas, do grau de vulnerabilidade ambiental, os problemas que possam ocorrer, assoreamento dos rios, poluição das águas dos rios, poluição do solo, poluição do ar, desmatamento, enfim. Este é o grande objetivo da criação desse projeto, em que foram criadas, em que foram estabelecidas 3 zonas de ordenamento territorial e direcionamento de políticas públicas. Temos aí a Zona 1, que apresenta áreas de uso agropecuário, agroflorestal e florestal. Compreende cerca de 50% da área total do estado de Rondônia e apresenta variáveis graus de ocupação e de vulnerabilidade ambiental em suas diferentes subzonas. A zona número 2, por sua vez, é composta de áreas de uso especial. Abrange pouco menos de 15% da área total do estado e é destinada à conservação dos recursos naturais de Rondônia, ou seja, uma exploração baseada no desenvolvimento sustentável. A Zona 3, por sua vez, apresenta áreas institucionais protegidas de uso restrito e controlado, previsto em lei e instituídas pela União, pelo Estado de Rondônia e também pelos seus municípios. Abrange cerca de 35% da área total do estado de Rondônia. Perfeito, então, meus amigos? Vimos, então, nessa nossa aula, um processo histórico de formação do estado de Rondônia,
toda a evolução político-administrativa, a evolução econômica de Rondônia, vimos também o zoneamento socioeconômico e ecológico, que foi de fundamental importância para um aproveitamento mais racional dos potenciais econômicos do nosso estado de Rondônia. Um grande abraço a todos e até a aula.